programa Debate Brasil recebe hoje o socioeconomista Marcos Arruda. Marcos Arruda é autor de livros, é pesquisador do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul e, acima de tudo, um estudioso a respeito de modelos alternativos de desenvolvimento. Dentro desse contexto, vamos conversar com Marcos Arruda a respeito de uma importante experiência, as chamadas ecovilas. Marcos Arruda, muito obrigado por você atender ao nosso convite para participar do programa Debate Brasil e nos trazendo uma discussão extremamente relevante. Vou começar com você perguntando o que são as ecovilas. Bom dia a todas e todos. Obrigado por esse convite. Faz tempo que a gente deseja compartilhar esses caminhos novos no meio de tanta notícia ruim que é veiculada na mídia todos os dias, criando medo e um sentimento de impotência na população. Então esse é um dos canais, junto com Faixa Livre, em que a gente pode explorar outros caminhos, ir além da denúncia e além da indignação, que é essencial, mas reconhecendo que a nossa tarefa inclui já criar o novo dentro do velho, né? Como o Gandhi dizia, ser aquilo que nós desejamos para o mundo. Sendo, a gente já está criando o novo mundo aqui e agora. Então, as ecovilas são uma inovação no campo da busca de organizar de outra maneira a vida em sociedade. Não é? A primeira percepção é de que o consumismo característico do sistema do capital tem levado aos extremos limites da terra, o crescimento econômico. A lógica do sistema do capital é crescer ilimitadamente. Então, cada vez mais gente pelo mundo percebe que isso é inviável e que a única maneira de se superar esses riscos e ameaças é criar novas perspectivas e novas práticas. Então, as ecovilas começaram tomando como referência a previsão de mudanças climáticas, de fim da era do petróleo, que estão para vir. Daqui a 30, 40, 50 anos, nós vamos ter uma configuração totalmente diferente do planeta. E não é possível que a gente espere acontecer para depois tentar mitigar os efeitos das catástrofes, dos desastres. Então, já há 30, 40 anos, grupos de pessoas que começaram no hemisfério norte, onde os problemas são mais graves nesse aspecto, se organizaram e iniciaram uma vida coletiva numa área rural. A primeira delas que eu sei da minha pesquisa se chama Findhorn, lá no norte da Escócia, numa região que é praticamente o Ártico. E o grupo chegou com um trailer atrás dos carros, gente remediada, ninguém rico, se instalaram numa área pequena lá e começaram a organizar a produção agrícola naquela área só para se manter, mas compartilhando os problemas, a busca de soluções, né? Vivendo em coletividade. E foram crescendo, foram influindo na comunidade. Depois que de alguns anos conseguiram comprar um grande hotel que estava indo à falência, concentraram lá então todo o setor educativo dessa comunidade, começaram a receber gente de todo lado e a dar cursos sobre permacultura, agroecologia, vida coletiva, solução de conflitos, energias alternativas, métodos de transporte alternativo e por aí adiante, sempre com uma lógica da sustentabilidade, isto é, de criar uma comunidade que não tivesse limite de tempo para subsistir.
que não estivesse vendo os recursos naturais dos quais ela depende se esgotando cada vez mais e tendo então que planejar de ir para outras áreas, ocupar outros espaços para conseguir produzir o essencial para si. A lógica é oposta, é a gente usar ao máximo, da maneira mais sustentável e resiliente, os recursos locais. E com isso eles cresceram, hoje são uma comunidade com mais de 400 membros, que recebem gente do mundo inteiro e que foram servindo de espelho para uma quantidade de outros grupos humanos criarem esse tipo de comunidades também, né? Então hoje nós temos 100 e tantos países que têm ecovilas, temos o reconhecimento da ONU pelo fato de que é uma forma de produção e de organização da vida e da reprodução da vida que aponta para a resiliência e a sustentabilidade, né? Tem gente que questiona isso. Puxa, a ONU é feita de governos, se os governos estão aceitando é porque vocês são mais sistema, estão mais colaborando com o sistema do que não. E a resposta que eu dou é a seguinte: sistemicamente a gente ainda não faz uma diferença, mas o que nós estamos é criando uma tal quantidade de pequenas luzes no meio da escuridão do sistema do capital, né, que é um sistema da competição, da agressão, da guerra, da destruição do meio ambiente, das desigualdades sociais, tudo isso, não é? No meio disso, que parece ser a única realidade, não há alternativas, é uma sigla lá no hemisfério norte, TINA, TINA, There is no alternative. E nós estamos dizendo, não é verdade, nós somos a alternativa aqui e agora. Então vai visitar, vai ao Senegal, onde um novo governo que entrou fez um levantamento da realidade do país e descobriu que havia um colapso das comunidades rurais e que eles encontraram 14 comunidades que prosperavam. Foram examinar o que havia em comum, eram 14 ecovilas. Então o governo desenhou uma política pública rural com o objetivo de sensibilizar as comunidades rurais para criarem ecovilas no país inteiro. Um projeto que tem mais de 40 mil aldeias que estão sendo convertidas gradualmente pela própria população, com o apoio do governo em ecovilas. E assim exemplos em tudo que é canto, né? Marcos, pelo que eu entendo, são comunidades que se pretendem donas do seu destino, de alguma forma. E me parece que para qualquer comunidade, qualquer sociedade, há duas variáveis muito importantes para a gente assegurar, vamos dizer, a autodeterminação das próprias. Tanto a produção de alimentos como a produção de energia. Como é que essas questões são equacionadas no âmbito das experiências de ecovilas? Ótimo. Então, esses são dois dos assuntos mais prioritários na organização de uma ecovila. Nós lá em Vassoura estamos criando uma, eu faço parte de uma comunidade de umas 60 pessoas. E Vassouras aqui no estado do Rio, Temos lá uma fazenda comprada coletivamente, chamada Fazenda Plenitude, e lá nós estamos justamente começando a parte de construções, de canalização de águas a partir de nascentes, de reflorestamento e a recolocação das matas ciliares ao longo dos pequenos córregos que tem na terra. São 100 hectares para 60 famílias, isso aí é mais do que suficiente. É uma área montanhosa, meio complicada, mas estamos caminhando nesse sentido. E os dois temas que você mencionou, o tema de agricultura sustentável e de energia, são presentes continuamente, né? Então, em vários países, as ecovilas já têm encontrado formas. Dou o exemplo de Findhorn, onde eu estive, né, onde existe energia solar, energia eólica, produzindo o suficiente para toda a comunidade.
e, ao mesmo tempo, indo para fora, né? Tem uma outro empreendimento que não é na área de Ecovila, mas é da mesma família, que é a economia solidária, que se situa no sul de Bilbao, numa pequena cidade chamada Mondragón, no País Basco. E nesse lugar existe uma corporação cooperativa Mondragón, MCC. E Mondragón tem uma constelação de 120 cooperativas que fazem parte da mesma família corporativa, cooperativa. Uma delas é a cooperativa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias apropriadas. E eles desenvolveram uma série de novidades. Uma delas é ar-condicionado movido a energia solar. Outra delas é toda a parte de energia eólica. Então, você viaja ali na região de Barcelona, subindo em direção ao País Basco, e há uma quantidade de moinhos de vento em vários topos de montanha, produzidos pela cooperativa de Mondragón, não é? Com a tecnologia criada por eles. Então, são realidades que estão, pouco a pouco, ganhando espaço. O problema maior, que a gente ainda não tem uma solução de massa, é o problema do transporte, né? Porque até agora o transporte global, né, está dependendo dos combustíveis fósseis ou então de uma biomassa que sempre, até agora, tem retirado terra da produção de alimentos. É preciso evitar isso de qualquer maneira. E, assim mesmo, a produção de biomassa ainda depende de combustíveis fósseis para se agilizar. Então, por isso é que é tão importante, Paulo, que uma empresa como a Petrobras fizesse um planejamento para ir gradualmente criando as novas tecnologias de energia limpa, de fontes renováveis, à medida em que produz petróleo, refina e coloca, mas sabe que cedo ou tarde esse combustível vai acabar. E se ele não acabar, ele acaba com o planeta, por causa das emissões que são fatais. Então nós estamos tomando a dianteira. O movimento terceiro, eu falei um pouquinho de Ecovila, um pouquinho de economia solidária. Esse movimento terceiro, que é da família, chamado Cidades em Transição, ele leva a lógica da Ecovila para as ecocidades, isto é, cidades que vão entrar em transição para uma resiliência, sustentabilidade e economia de solidariedade. E é interessante que eles fizeram uma inovação que eu ainda não conhecia, que foi colocar para uns alunos de um pós-graduação em duas cidades, uma no sul da Inglaterra, a outra na Irlanda, um professor, que é esse aqui, o Rob Hopkins, fez um desafio. Bom, nós temos aqui o fato de que vai haver uma mudança climática inescapável no mundo. O que será o mundo daqui a 30 anos? Não temos ideia, mas os institutos de pesquisa estão mostrando cenários. Então vamos pegar esses cenários e examinar o que vai acontecer daqui a 30 anos e, junto com ele, o tema do petróleo. Por onde estará daqui a 30 anos a produção e o consumo de bens gerados pelo petróleo? Então, com esses dois referenciais, ele desafiou a turma a fazer um plano de 30 anos para a cidadezinha Totnes, no sul da Inglaterra. Os alunos fizeram, entusiasmados, o trabalho e tal, e uma das alunas tinha um parente que era vereador. Quando ele soube do trabalho, ele disse: poxa, eu li isso aqui e estou muito entusiasmado, você não quer vir fazer uma apresentação na Câmara de Totnes? Ela disse: vou sim, claro e tal. Aí chegou lá, fez a apresentação, os vereadores ficaram tão impressionados que decidiram votar uma lei aprovando as mudanças e o plano de 30 anos para transformar Totnes
numa cidade que não depende mais de combustíveis fósseis e que está adaptada à mudança climática prevista para os anos até 30, depois de 2007, que começou isso. E, aos poucos, esse plano foi envolvendo a cidade inteira e eles foram percebendo uma coisa muito importante, é que não podiam pensar uma outra relação com a natureza sem repensar a economia e o desenvolvimento econômico. Então, tiveram que introduzir os temas econômicos como uma parte central da discussão sobre sustentabilidade. E isso foi, então, envolvendo mais e mais pessoas daquela comunidade, município pequeno, lá do sul da Inglaterra, e criaram uma moeda social paralela à Libra. Então, hoje tem o Totnes Pound, que é a Libra de Totnes, e estão levando adiante uma experiência de transformação daquela cidadezinha, que a gente pode comparar com um pequeno bairro, tipo o Humaitá do Rio de Janeiro, não é? E isso aí está mudando a vida das pessoas, a atitude delas, de pessoas entregues, sem esperança e que estão levando uma vida de modorra, de monotonia, no caso de um país rico como a Inglaterra, e de repente estão totalmente motivadas e envolvidas por esse trabalho que é criar uma nova cidade a partir de cada um, de cada família, de cada pequena comunidade que compõe o município, né? Portanto, Marcos, a experiência de ecovilas, é correto afirmar que ela é típica do meio rural e no meio urbano o que temos hoje é esse desafio das chamadas cidades em transição? É verdade, mas tem gente que chama ecovila urbana e ecovila rural. Também eu te pergunto isso porque eu já tive conhecimento de uma experiência em São Paulo que é, se não me engano, caracterizada como de ecovilas. Se não me engano, é num bairro da periferia de São Paulo, reunindo inclusive um número importante de pessoas com muitos carecimentos materiais, mas que têm encontrado, justamente a partir dos princípios da ecovila, alternativas urbanas de bem viver. Você conhece essa experiência? Eu nunca fui, eu tenho uma grande vontade de ir, estou prometido de ir lá, mas conheço a Vila Brasilândia, em São Paulo, perto de onde eu mesmo morava quando eu era operário, não é? Lá em São Paulo. E é uma antiga favela muito deprimida, com todas as doenças sociais que tem as favelas, não é? Droga, pobreza, lixo espalhado, córrego de águas negras com crianças brincando, animais chafurdando aquele chão podre e entrando nas casas. Quer dizer, uma situação humanamente indigna. E essa comunidade de cerca de 200 mil habitantes resolveu fazer uma mudança profunda no seu modo de vida. Estamos diante de uma ecovila urbana. Marcos Arruda, vamos a um brevíssimo intervalo. Voltaremos em seguida com a continuidade desse importante programa Debate Brasil hoje, versando sobre a experiência das ecovilas. Já já estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o socioeconomista Marcos Arruda. Marcos Arruda, conversando sobre as ecovilas, concluímos que, na verdade, há um esforço muito grande de se procurar um modelo ou um modo alternativo de se produzir, de se consumir, de se relacionar com a natureza.
Me ocorreu que hoje no Brasil nós temos uma experiência no campo que para muitos é exitosa. A experiência do chamado agronegócio. Culturas extensivas que se utilizam intensamente de fertilizantes, estímulos químicos para a terra, transgênicos, um conjunto de insumos muito questionáveis e que, acima de tudo, tem trazido muita preocupação no tocante tanto à preservação do meio ambiente como também em relação à saúde das pessoas. Nós sabemos que o agronegócio tem uma grande funcionalidade no atual modelo econômico brasileiro, mas ele deixa muito mais questionamentos, por outro lado, especialmente no impacto ao meio ambiente e à saúde das pessoas, que para muitos exige uma alternativa. Você acredita que essa experiência que se inicia das ecovilas pode ser uma alternativa tanto de política agrícola como agrária? Muito boa pergunta. Paulo, eu acho que duas respostas. Uma é que o modelo agrícola que está em jogo no mundo inteiro, praticamente, que é esse modelo das monoculturas de grande escala e um modelo voltado em grande parte para os mercados que pagam e não para os mercados que precisam por causa da ganância, né, de lucros do sistema. Esse modelo já está fadado ao desastre. Ele já morreu e não descobriu ainda que já morreu. Porque ele é um modelo que não consegue se harmonizar com o que é a natureza. A natureza é diversidade. A vida floresce na diversidade. Quando você cria monoculturas, você desequilibra o ecossistema. Você impede os predadores naturais das pragas de atuarem. Você impede que plantas que convivem umas com as outras possam se ajudar mutuamente. Isso é uma coisa importante que eu explorei no meu primeiro livro, né, da trilogia sobre economia solidária, que é a evolução inteira da vida. Ela se baseia numa relação, numa forma de relação que é a cooperação. Desde as células, dos átomos, tudo coopera com tudo. O organismo de qualquer animal é um sistema de cooperação. Por que que isso não é assim fora, nas relações entre os seres humanos? Nós não aprendemos da natureza essas lições. Então, se você quer um organismo são, ele tem que estar todo bem. Você não pode ter uma mão infeccionada e o resto do corpo em ótima saúde. Nossa sociedade é toda doente, porque nós temos um pequeno grupo vivendo como nababos e a maioria doente, fisicamente doente, sobrevivendo, trabalhando para uma mera sobrevivência física, reduzidos a seres sub-humanos. Então, olhando o espaço de uma monocultura, acontece isso. A monocultura é como se você criasse um organismo que só é cabeça. Como é que pode ser isso? Não pode, não existe. Então, esse caminho é o do desastre. E aí entra a cadeia produtiva desse desastre, né? Para ter monocultura, você precisa de indústria química para produzir a guerra contra elementos naturais que são predatórios daquela cultura e que têm que ser eliminados para a cultura virar alimento e ser exportada. Aí você desenvolve e gasta um montão de dinheiro, de investimento para produzir produtos químicos ou para criar na biotecnologia, não é, produtos geneticamente modificados que vão sobreviver ao ataque de um tipo de bicho ou que vão ser resistentes a um tipo de agrotóxico produzido por uma empresa, criando um monopólio no campo da economia que destrói a diversidade e acaba com o mercado capitalista. Isso é uma loucura. Isso é irracional. Nós estamos vivendo uma... O modelo agrícola, no seu ponto de vista, caminha neste sentido? Caminha nesse sentido e já está em grande parte. Você tem na área de sementes transgênicas 4 mega empresas, né, que estão controlando o mundo. Então a gente chega com sementes crioulas
faz bancos de semente, nós somos vistos como uma aberração, porque a gente devia estar comprando. Se você olhar o filme da Monsanto, feito por aquela incrível Monique, investigadora da história da Monsanto e que fez um filme espetacular e um livro também, você aprende no filme que alguns agricultores americanos não queriam transgênico, continuaram produzindo lá o milho, a soja e tal, e de repente chega o cara da Monsanto para cobrar royalties sobre sementes da Monsanto. Nós não compramos semente, diz o agricultor. Não compraram, mas os teus milhos e soja são transgênicos. Eu fiz os exames e estão aqui os resultados. Por contaminação, os caras viraram transgênicos sem saber e agora tinham que pagar royalties. Aí abre-se um processo, a justiça, 10 anos de debates e tal. Então, é só para dizer que estamos vivendo um sistema enlouquecido e insustentável a médio prazo. Então, aí o que a gente vai ficar só denunciando? Não pode, não pode. Vamos aprender da natureza. O que a natureza ensina para a produção de alimentos e de florestas? Diversidade. Então, vamos produzir com diversidade. Então, em várias ecovilas, a gente criou mandalas, círculos, onde você tem uma espiral dentro de terra, de canteiros, que vão produzindo de tudo ali. Você tem um pouco de cada produto crescendo ali e alimentando uma comunidade inteira. Outro aspecto que eu quero explorar da tua pergunta sobre modelo de desenvolvimento rural, né? É que o gigantismo do sistema capitalista é outro caminho do desastre. O capitalismo, se continuar por esse caminho, ele se torna inviável para o planeta, não só para a humanidade. O caminho de superação desse gigantismo, que eu até chamo no campo político de corporatocracia, eu já falei isso no programa, Faixa Livre, os governos não mandam, o povo não manda, quem manda são as corporações. A política está desenhada por grandes empresários, não é? Grandes banqueiros, que viram deputados, senadores, vereadores e tudo e trazem o seu interesse de classe para a formulação de políticas de regulações ou desregulações. Então nós estamos diante de um drama terrível, porque as corporações que comandam o mundo via economia e via política estão no segundo plano e a maioria do povo não vê esse problema, né? Então, solução provável para o futuro é o retorno ao nível das comunidades. É lá que a gente vai revalorizar o ser humano, que o capitalismo desvaloriza, tomando o ser humano como um número, um consumidor e um contribuinte, e um produtor quando acha um emprego no mercado de trabalho. Isso não pode continuar. O que vai acontecer é um retorno ao lugar onde as pessoas vivem e trabalham, valorizando cada pessoa, cada família e cada comunidade para ela se tornar sujeito do seu próprio desenvolvimento. Isso não implicaria, Marcos, você trazer todas as unidades de beneficiamento da produção para locais próximos à própria origem da produção? Perfeitamente. Por isso que uma das linhas centrais do trabalho com agricultura e agroecologia é produzir aquilo que a gente precisa para consumir localmente. E não só usar os recursos locais, né? Então, por exemplo, se você pode fazer uma casa com adobe ou super adobe ou hiper adobe, você não precisa trazer uma imensa quantidade de cimento, de ferro e de outras coisas, porque você tem o recurso local. Você compra um pouquinho de cimento, compra alguns vergalhões e o resto é terra. E a terra constrói coisas de uma duração muito maior do que os edifícios de cimento das nossas cidades. Agora, isso implicaria também uma mudança nos padrões de consumo que hoje nós temos, muito estimulado pela indústria capitalista, em última instância. Como você vê essa possibilidade? Eu vejo com muita esperança. Te dou um exemplo também que está num filme bastante impressionante,
2012, Tempo de Mudança, de um americano comprometido com as mudanças. Lá ele mostra, entre outras coisas, a mudança que tem acontecido numa das grandes cidades industriais dos Estados Unidos, que é Chicago. Eu mesmo morei 1 ano em Chicago, é a minha hometown, a minha cidade de nascimento para o país Estados Unidos, onde eu morei 5 anos. Então, Chicago hoje é uma cidade com alguns quilômetros quadrados de verde no topo dos edifícios. As próprias pessoas cultivam alimentos orgânicos. Exatamente. E se abastecem no seu edifício. É a agricultura urbana que a gente está desenvolvendo aí pelo mundo afora. E o poder público, de alguma maneira, estimula, orienta esse comportamento dos cidadãos? Aí depende, não é? Em cada lugar você tem um tipo de governo, ou durante um tempo um governo estimula, ajuda, financia até, e depois entra outro que boicota porque está ligado a interesses do grande capital rural e tal e tal. Então é uma luta permanente, a dimensão política e estatal. Mas há exemplos cada vez mais amplos disso acontecendo. De modo que eu acredito que nós vamos caminhar no sentido de cada vez mais. São milhões, Paulo, eu trouxe até esse monte aqui de publicações para mostrar. Você fique à vontade aqui com os nossos telespectadores, inclusive no sentido de difundir, divulgar essas obras tão importantes. Pois é, então, eu tenho aqui, primeiro, os livros que eu mesmo tenho publicado, não é? Eu que era operário, não é? E sobrevivi à repressão, à tortura e consegui sair para o exílio, fiquei 11 anos e meio. Isso uma decorrência da ditadura aqui no Brasil? Da luta contra a ditadura, não é? Que foi minha razão de ir para a fábrica, eu que era geólogo na época. Então eu trabalhei 2 anos como operário e fui preso, torturado lá em São Paulo, e depois sobrevivi. 9 meses depois me soltaram e eu tinha que encontrar um novo caminho, então havia ameaça de me prenderem de novo para esperar um julgamento de um processo que eles abriram. Depois de 12 meses que eu fui preso, eu fiquei sem processo, e aí eu tive que ir para o exterior. Passei 11 anos e meio no exílio. E foi no exterior que você teve contato com essas experiências e principalmente com toda uma literatura que de alguma maneira orienta aqueles que buscam esse tipo de alternativa? Eu comecei no exterior, né? Nesse período eu fui, por exemplo, assessor do Ministério da Educação da Nicarágua durante o governo sandinista, trazendo as experiências na linha do Paulo Freire de uma educação libertadora a serviço de um desenvolvimento próprio de cada povo. Então ajudei a montar o programa de educação de jovens e adultos a serviço de um desenvolvimento próprio da Nicarágua. Isso no nascedouro da Revolução? Nascedouro, de 79 até 88. E foi lá que eu convivi com as cooperativas e vi a vantagem do cooperativismo em relação não só às empresas privadas do capitalismo, mas também em relação ao estatismo dos socialismos reais. E eu vi que não é o Estado que tem que ser o grande protagonista, é a sociedade organizada, né, em coletivos, em grupos, né, gerindo o seu desenvolvimento, usando o máximo os recursos locais e o seu saber e conectadas umas com as outras por laços de solidariedade e cooperação, e não de competição e guerra. E com isso a gente começou a criar um povo do bem, que eram redes, né? Redes que iam criando mercados solidários, onde os preços eram preços conscientes, em que você colocava o preço em função do custo, com uma pequena margem de lucro para viabilizar a continuidade do processo, e criava um ganha-ganha na relação com o consumidor, criando cadeias produtivas, todas elas, cada empreendimento, ligado aos outros por laços de preços justos,
entre eles. Esse é um princípio da economia solidária. Exatamente. Né? Então, a ideia das ecovilas, elas de alguma maneira exigem uma estruturação econômica baseada na solidariedade? Baseada na solidariedade. Temos 3 princípios: autogestão, autonomia e solidariedade. Os 2 auto são para dentro. Eu vou aqui administrar e vou ser coproprietário junto com todos os outros que trabalham também. O que dá direito à propriedade ou à posse do bem produtivo não é o capital, é o trabalho. E para isso, cada pessoa um voto. Eu tenho 10 cotas, mas eu só tenho um voto. Esses são princípios de natureza política. Mas para que a gente opere uma transição, me parece, consequente desse tipo, eu mencionei aqui a importância, por exemplo, de se aproximar os centros de produção daquelas unidades, por exemplo, de beneficiamento da produção. Isso pressupõe algo que, de alguma maneira, é contraditório com o movimento atual do capital. Isso pressupõe a descentralização do capital. Como que você vê essa possibilidade em meio a um processo capitalista que nos indica que, cada vez mais, nós temos, ao contrário, uma concentração de capital? Especialmente em torno das grandes corporações que você chama atenção, cada vez mais tem, e talvez justamente por conta disso, uma ascendência muito impactante sobre os ditos poderes públicos, que deixam na prática de serem poderes públicos, passam a ser poderes dessas corporações. Como é que se rompe essa lógica na busca justamente dessa descentralização do capital? Essa é a pergunta que eu vou deixar para você responder no nosso próximo bloco. Vamos agora a um intervalo e voltamos em seguida com a continuidade dessa edição do nosso programa Debate Brasil. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o socioeconomista Marcos Arruda. Marcos, no último bloco, eu lhe indaguei a respeito de como pode se operar essa transição para as ecovilas, para a economia solidária, para as cidades em transição, dentro do atual processo de concentração do capital, pois nós vimos que para esses processos alternativos terem consequência, há uma necessidade, a rigor, de uma descentralização do capital, ou seja, um movimento inverso ao que ocorre hoje no sistema real de produção, consumo que nós temos. Bom, a sua pergunta, ela envolve a questão metodológica da transição, né? O que a gente tem é, do lado de cá, um foco, um holofote de luz, que é a visão, que é a utopia, que é o desejo de uma outra realidade humanizadora. Do lado de cá nós temos o ponto de partida, que é aqui e agora, onde nós estamos. E o desafio é que caminhada fazer para ir transformando esse holofote, que é só visão, em realidade. O holofote não está pronto, nem está nos esperando no fim da história. Ele está só iluminando a nossa caminhada. Nós temos que construir isso em cada passo que a gente dá. Com isso, eu afirmo que o fim não justifica os meios. Ou você usa o meio adequado ou não realiza o que você está desejando. Então, as esquerdas, ao longo desses 2 séculos, têm deixado de lado o tema econômico. Deixam a economia para o Estado e ficam só criticando a economia do setor privado,
a economia do capital. Esse é um problema gravíssimo, que até o cooperativismo, que traz uma inovação no campo da organização interna microeconômica, também não foi capaz de nem visualizar e construir um projeto de uma sociedade, uma economia cooperativa, nem sustentar isso com práticas que construíssem uma outra economia, mostrando que outro caminho é possível. Então, a tua pergunta é complicada, porque os poderes atuais, eles têm uma enorme capacidade de predominar e de cooptar ou esmagar práticas que ameaçam a sua estabilidade como sistema. Então, a nossa tentativa já passou pelo campo da luta armada. Vamos criar um outro Estado, esse aí não serve, temos que lutar contra, e se não tem outro meio, está tudo fechado, é ditadura, é censura e é opressão, nós vamos lutar contra esse Estado e criar outro no lugar. Os anos passaram, houve fracassos desse caminho, né? E se colocou a pergunta que você faz: como é que a gente vai fazer a mudança? Desistimos, já que eles têm as armas e têm o poder econômico na mão, ou vamos procurar outras formas? E as formas que nós, muitos, milhares de lutadores contra os autoritarismos da vida temos encontrado, mundo afora, é a criação de uma nova economia no interior da economia do capital. É criar novas relações de produção que inovem localmente e que sirvam de efeito de demonstração para mais e mais gente de que outro caminho existe, é possível e é o mais desejável. Por quê? Porque ele lida com a pessoa, com tudo que a pessoa aspira, ser alguém, né? Ter um espaço, ser capaz de se manter em vida, se reproduzir, criar uma família, ser feliz, ter tudo que preenche a alma do ser humano, beleza, afeto, amor, comunicação, tudo isso que hoje a sociedade que vive da mera sobrevivência não tem esse direito, né? Então, atende ao ser humano, atende às comunidades e mobiliza a criatividade das pessoas para elas se tornarem sujeito, atores da sua própria história, do seu próprio desenvolvimento. Então, a transição, nos parece, ela tem que acontecer a gente atuando em todos os espaços ao mesmo tempo. Eu não sou a favor de pensar globalmente e agir localmente. Eu sou a favor de pensar e agir localmente, nacionalmente e globalmente. Ainda mais no mundo globalizado de atualmente. Marcos, duas perguntas. Esse conjunto de princípios, de objetivos, não poderiam ser comungados pelo movimento cooperativista? Essa é a primeira questão. Segundo, você não teme que, assim como ocorreu com o movimento cooperativista, onde alguns princípios políticos e algumas características econômicas acabaram criando muitos obstáculos a essa experiência, justamente pela lógica hegemônica de concentração do capital e principalmente de uma consagração do lucro como motor do desenvolvimento, calcado muito em interesses individuais? Eu tenho esses temores, como você perguntou. O primeiro o cooperativismo, infelizmente, tinha em mãos a possibilidade de visualizar uma economia do trabalho que fosse, e não do capital, que fosse cooperativa e não capitalista, que fosse voltada para a circulação dos bens e do dinheiro e não a acumulação privada dos bens e do dinheiro. Infelizmente, o cooperativismo renunciou a isso e procurou um lugar ao sol do sistema do capital. Ele renunciou ou foi derrotado? Porque nós tivemos uma experiência estatal
a partir de um Estado nacional, que me parece foi importante e tinha nos princípios do cooperativismo o seu norte. Eu me refiro à antiga Iugoslávia. Eu não sei a sua opinião a respeito daquela experiência, mas ela na prática foi derrotada. Ou os países ocidentais, pós-queda do muro, impuseram uma derrota àquele povo. Existe, portanto, uma condição, na verdade, de experiências alternativas como o cooperativismo ou como a economia solidária, as cidades em transição, a ecovilas, sobreviver a essa ofensiva da ordem do capital? Eu acredito que sim. O que aconteceu na Iugoslávia foi muito complexo, porque não apenas o Ocidente queria a derrota de todo o ensaio de socialismo, mas também os estatistas do socialismo real não viam com simpatia a experiência iugoslava, que era de empoderamento da sociedade, em vez de depender de um grande partido que é dono do Estado. A sociedade se organiza e, quando ganha poder no campo da economia, se torna poderosa politicamente. Ou seja, dentro do interior da própria esquerda, não havia, de alguma maneira, um consenso em torno da importância da experiência cooperativa. Isso, exatamente. Então, há esse risco. Há o risco da destruição de fora para dentro. Há um segundo risco, que é a da implosão, isto é, de dentro mesmo você ter uma metamorfose do projeto original. Eu digo isso, por exemplo, em relação a um partido como o PT ou vários partidos socialistas que ganharam o Estado pelo mundo afora por falta de um projeto profundo de transformação econômica, com estratégias de viabilização de uma transformação passo a passo, mas claros objetivos. Eles acabam cooptados pela economia dominante, pelos atores dominantes do poder econômico, e acabam reproduzindo, gerindo o sistema que não era deles originalmente. O partido tem nome de socialismo ou de trabalhismo e não é nenhum dos dois, já virou um partido do capital. Então, no caso do cooperativismo também, muitas cooperativas hoje são bancos coletivos capitalistas, ou empresas coletivas que têm um objetivo essencialmente comercial, acumular lucro. Só que, em vez de ser como privados, é como cooperativos. Isso tudo são cooptações, Paulo, que sempre haverá o risco. E nós temos que trabalhar, então, uma outra dimensão que eu acho tão importante e inescapável, a mudança de cada um de nós. É a mudança subjetiva da cultura, dos valores, e que tem que informar a nosso comportamento de cada dia e de cada momento. Ou a gente é cooperativo no nosso viver, ou a gente é solidário na nossa casa, com nossos filhos e nossa companheira, ou a gente usa o nosso poder de pai ou de mãe para ajudar as crianças e jovens a se empoderarem e se tornarem um sujeito único e não um reflexo de mim. Essa é a lógica da democracia autêntica. O grande dirigente democrático não é aquele que é o grande nome, é aquele que consegue reduzir cada vez mais o seu papel de dirigente à medida em que a população da qual ele é dirigente se empodera e se torna poderosa e gestora do seu viver. E isso aí reduz o papel do Estado, numa perspectiva solidária, a um mero orquestrador da diversidade de uma sociedade que se empodera. Eu justamente iria perguntar a você essa questão. Na busca de se difundir novos valores, de se educar o homem de uma outra maneira, assim como no estímulo a novas formas de produção, você vê algum papel para o Estado, o velho Estado? Me ocorre de fazer essa pergunta a você, até porque nos governos que se inauguraram no Brasil pós-2002, os governos da dita era Lula, houve uma iniciativa de se criar uma Secretaria de Economia Solidária.
Esse é um caminho, no seu ponto de vista, válido, ou todas essas experiências você acredita que devam ser deixadas sob responsabilidade dos próprios grupos que buscam, a partir das suas contradições, alternativas? Boa pergunta. A minha percepção até agora de pesquisador e escritor e ativista da economia solidária é que nós precisamos de uma organização que envolva sociedades inteiras. Um Brasil de 200 milhões de habitantes tem que se organizar localmente, mas é uma diversidade total. São 7 biomas, não é? São regiões, cada uma com as suas peculiaridades, inclusive culturais, seus sotaques, tudo isso. Quem vai garantir a harmonização dessa diversidade? Tem que haver algum tipo de regência. Então, eu defendo um outro Estado, não o velho, mas um outro Estado não patriarcal, nem hierárquico, em que os ocupantes do Estado, políticas e políticos, tenham convencidos dentro deles que o seu papel é servir. Eles estão numa posição de poder e de responsabilidade com o objetivo de servir, de fazer com que a totalidade da sociedade viva cada vez melhor. Esse é o bem viver e a felicidade de cada pessoa. Ninguém pode produzir felicidade de cima para baixo. Só a pessoa e a coletividade local é que criam felicidade. O Estado está lá para ajudar isso a acontecer. Se ele quiser manipular para o seu próprio eu, com todas as consequências, eleições, ser o poderoso, enriquecer por meio da política, isso mata o sentido desse Estado-serviço à população, um Estado do povo. Tanto que eu disse num outro programa aí que era preciso mudar a Constituição, em vez de dizer todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, né? Dizer assim, todo poder emana do povo e ao seu serviço será exercido. Esse é o Estado que eu proponho. Mas você considera positiva essa inovação que, de certo modo, tivemos de, a partir do âmbito do Estado, termos a criação de uma Secretaria de Economia Solidária? Foi importante para as experiências nascedoras de economia solidária no Brasil a criação da Secretaria de Economia Solidária no âmbito do Ministério do Trabalho? Foi importante, mas não com todos esses detalhes. Foi importante, nós mesmos, como movimentos que estavam organizando a economia solidária dentro dos fóruns sociais mundiais, levamos ao Lula quando ele ganhou a eleição em 2002 já, e conseguimos persuadi-lo não só a criar uma área de governo, mas também colocar como responsável o professor Paul Singer, que já era o promotor de todo aquele trabalho dentro da universidade de extensão com os institutos de formação de cooperativas, incubadoras de cooperativas. Então ele se tornou secretário e nós temos aí uma política pública lidando com a promoção da economia solidária. Isso não quer dizer que é ideal, nem que está indo tudo em brancas nuvens. Não, há contradições. O horizonte deles é 4 anos e o nosso é muito de mais longo prazo. Eles fazem uma política de resultados que não é adequada. Os processos que envolvem mudança de seres humanos não podem ser feitos a toque de caixa nem mecanicamente. Eles são processos de transformação pessoal e relacional. Então, tudo isso são contradições que a gente tem que lidar. Mas houve um grande avanço. Hoje a economia solidária ocupa praticamente todos os municípios do país. Estamos fazendo agora terminamos a segunda etapa de mapeamento e já identificamos mais de 6.000 empreendimentos de economia solidária pelo Brasil afora, não é? Com milhares e milhares de participantes, que eu ainda não tenho os dados, de modo que a realidade está acontecendo.
Nós começamos com uma pequena comunidade se organizando numa área de favela em Fortaleza, chamada Conjunto Palmeiras, que foi arrancada da borda do mar para o interior de Fortaleza, colocada numa espécie de pântano, e ela cresceu e se tornou um bairro autogestionário, com uma moeda social, um banco cooperativo, e esse banco se multiplicou pelo Brasil. Nós estamos para chegar a 200 bancos comunitários pelo país afora. Então são realidades que já estão acontecendo, e isso nos dá esperança e nos provoca a mídia que a gente puder começar a relatar as boas histórias em vez de só trazer sangue e fuzil. Difundir essas experiências. Esse foi o nosso objetivo, Marcos Arruda, e eu quero te agradecer por essa gentileza de nos conceder essa entrevista e principalmente de você difundir essas experiências que tenho certeza são extremamente importantes para a construção de um outro Brasil, de um outro mundo. Muito obrigado.